Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações e ilumine nossas mentes no estudo da noite de hoje. E que os mentores da casa nos intuam da melhor forma possível no conteúdo que estamos encarregados de passar. E o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, do parte 2, capítulo 8, da Emancipação da Alma, e a gente vai falar sobre transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Então, a gente vai começar, vamos trazer algumas coisas para contextualizar, para a gente poder entender melhor esse assunto, que é um assunto, não diria complexo, mas um assunto que não é muito, vamos dizer assim, muito visto, né? Então, vamos começar com a pergunta do capítulo Transmissão do Pensamento, com a pergunta 419. E a pergunta 419, ela diz o seguinte: que é o que dá causa a uma ideia? A de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Então, o que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? E os espíritos responderam: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, mau grado nosso, o que constituiria objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, está dito aí isso, que realmente, quando a gente vai para o repouso, em desprendimento, a gente pode até fazer curso na esfera espiritual, a gente pode ter contato com os espíritos amigos, espíritos inclusive que a gente nem lembra, vamos dizer, nessa encarnação, que são espíritos que têm amizade com a gente de outras vidas, mas que podem nos encontrar, nos intuir, podem conversar com a gente, trocar ideia, na hora do sono em que a gente se desprende. E muitas vezes uma ideia, ela é inoculada em muitos países até, em muitas mentalidades. Por quê? Porque é uma ideia que tem que ir à frente. Então, os espíritos se encarregam de fazer dessa forma. Então, a transmissão do pensamento, nessa questão de uma descoberta, muitas vezes você repara, você tem um espírito pensando numa coisa e outro pensando numa coisa muito igual. Como se deu, por exemplo, quando o Santos Dumont teve a ideia do avião. Os irmãos Wright tiveram a mesma ideia numa época bastante próxima, em que eles praticamente conseguiram, juntos, chegar a um denominador comum do primeiro voo de avião no mundo, né? E é uma coisa engraçada que um era americano, outro era brasileiro, um fez isso testando na França e outro fez isso nos Estados Unidos. Mas o que nos mostra isso? Que realmente, muitas vezes, as ideias que têm que vir a acontecer, elas têm a mesma, vamos dizer, a mesma época e ocorrem em locais diferentes. Muitas vezes, a gente percebe até isso, a gente acorda e refere uma coisa que lembrou, que viu, ou que percebeu com um amigo, com a esposa, com alguém, e a pessoa diz que teve esse mesmo sonho. Eu já tive ocasião de falar isso com a minha esposa e comentar que eu tive um sonho assim e tal. Ela falou: eu também tive esse sonho. Então, a gente percebe nitidamente essa questão que a transmissão do pensamento, ela realmente é muito rica e ela pode realmente acontecer sob diversas circunstâncias. E aí a gente vai agora para a pergunta 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? E os espíritos responderam: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos,
mesmo estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, é possível a comunicação mesmo em estado de vigília, porque mesmo em estado de vigília, você pode entrar em transe. Você pode estar no estado de vigília e entrar em transe, né? Você pode, mesmo estando acordado, entrar em estado de transe. Então, esses estados de transe, eles têm várias gradações. Então, você tem um transe mais superficial, um transe médio, um transe mais profundo. Então, essas variações vão dizer também do estado que a pessoa vai estar. Mas essa comunicação, mesmo em estado de vigília, ela é possível, mas ela não é frequente. Então, as mediunidades, elas concorrem para possibilitar com mais facilidade ou não uma situação dessa. Então, a gente já está percebendo que você estando desperto é muito mais difícil do que você estando em desdobramento pelo estado do sono. Então, desperto, a gente tem mais dificuldade de se comunicar. Por quê? Porque a gente está mais longe do estado de transe. Mas é possível que a gente entre em estado de transe mesmo em vigília. E como eu falei, você tem vários níveis de estado de transe. Então vamos agora para a pergunta 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Os espíritos respondem, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos no corpo. Então é mais ou menos aquilo que a gente tinha falado antes, né? E ele complementa, há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem de sinais ostensivos da linguagem. Poder-se dizer que fala entre si a linguagem dos espíritos. Então, os espíritos simpáticos, eles têm mais facilidade de estar em contato um com o outro. Por quê? Porque entre eles existe uma afinidade. Então, muitas vezes, eles têm um padrão vibratório muito próximo. E isso facilita sobremaneira essa questão deles estarem tendo uma ideia ao mesmo tempo. Às vezes, um espírito simpático a eles, a ambos, a dois ou três, ele passa essa ideia para eles, para que eles a usem, para que eles utilizem essa boa ideia. Então, a afinidade entre os espíritos, o padrão vibratório mais próximo, possibilita muito mais esse tipo de situação. Então, espíritos com padrão vibratórios muito diferentes, sem nenhuma afinidade, não vão conseguir ter ideias iguais ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles não têm nenhuma identidade, eles não têm vínculo, eles não têm uma vinculação. Os espíritos amigos, os espíritos que se relacionam bem, possuem essa facilidade. Por quê? Porque tem um padrão vibratório, tem uma afinidade. Então, isso liga eles. E essa ligação possibilita que eles tenham ideias ao mesmo tempo de alguma entidade que queira passar a eles um ensinamento, que queira passar a eles uma intuição, uma ideia, para que seja aproveitada no dia a dia, numa situação em que eles possam utilizar isso para o progresso, no trabalho, enfim, isso vai ser utilizado. Mas, é como a gente está dizendo, é preciso que o padrão vibratório seja mais ou menos, não diria igual, mas semelhante. Por quê? Porque existindo afinidade de indivíduos com padrão vibratório semelhante, facilita essa transmissão. Agora, se tem espíritos
com um padrão vibratório totalmente diferente. Sem nenhuma afinidade, a gente não vai ter essa percepção. A gente não vai ter essa facilidade, né? Então agora a gente vai passar, a gente estava agora no transmissão oculta do pensamento, né? A gente fez então alguns comentários sobre a transmissão do pensamento, e a transmissão do pensamento é uma coisa, vamos dizer, super estudada no Espiritismo, né? A gente inclusive conhece no Espiritismo aquela coisa que a gente chama de formas-pensamento. Então a gente tem algumas formas-pensamento que a gente emite e são captadas por outras pessoas, né? Então a transmissão do pensamento, ela joga até com isso. A gente tem até as formas-pensamento. Então vamos agora entrar em letargia, catalepsia e mortes aparentes. E quando a gente entra nesse item, a gente vai trazer, para nos ajudar, esse livrinho aqui. Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, que é um livrinho que fala com muita propriedade da letargia, da catalepsia e das mortes aparentes. E aí a gente vai comentar agora a pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz e se faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Então vou repetir a pergunta. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz, sem que possam exprimir o que estão vendo? É pelos olhos e pelos seus ouvidos que têm essas percepções? Como a gente está falando de letargia e catalepsia, antes da gente responder essa pergunta, eu vou trazer para vocês um pouquinho de base para esse entendimento. Então, a gente está aqui no capítulo 1, Faculdade em Estudos da Recordações da Mediunidade. Por sua vez, respondendo uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas, o venerável espírito Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos a seguinte lição que colocamos à disposição do leitor para observação e meditação. Poderei dizer-nos algo sobre a catalepsia e a letargia? Perguntamos, pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. E a benemérita entidade, do Bezerra, respondeu: quem for atento ao edificante estudo das Escrituras cristãs, encontrará no Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de São Mateus, 5 de São Marcos, 8 de São Lucas e 11 de São João, e aí ele cita aqui a versão da Bíblia do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Talvez os fenômenos sejam de preferência de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas acima citados, ocorridos no mesmo círculo messiânico e registrados pelos mesmos cronistas do Evangelho, lembrando ainda o caso igualmente empolgante do filho da viúva de Naim, caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia. E ele diz aqui, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio que a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por causa fisiológica ainda não explicada. Difere uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e se dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizado, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia, por vezes, magnética. Então, a gente está fazendo uma distinção aí, que o fenômeno da
letargia, ele é mais geral, e o da catalepsia, ele é mais localizado, ou seja, a catalepsia não é geral. Isso é importante para a gente ter essa distinção. Então ele diz aqui ainda o seguinte: a catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade mediúnica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Então tem que ter cuidado. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então em um estado mórbido do chamado perispírito. Então a gente pode se prejudicar com isso. E ele diz aqui: dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia destaca-se o de Lázaro, pela sua estranha particularidade. Aí vemos um estado cataléptico superagudo, porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para se alçar ao infinito, e onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos se encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade, Lázaro já cheirava mal, o que é frequente em casos de crises catalépticas agudas, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo ou, antes, não de todo no estado de cadáver. Que fora necessário, Lázaro, com efeito, o poder restaurador de uma alma virtuosa como a de Jesus, para se impor ao fato, substituir células já corrompidas e renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. Então Jesus conseguiu trazer Lázaro de volta, como a gente está vendo aqui. De outro modo, sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade, patrimônio psíquico da criatura, e não propriamente uma enfermidade, compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova inferioridade do seu possuidor, pois que, uma vez adestradas, ambas poderão prestar excelentes serviços à causa do bem, tais como as demais faculdades mediúnicas que não adestradas servem de pasto a terríveis obsessões que infelicitam a sociedade e, quando bem compreendidas e dirigidas, atingirão feição sublime. Então a gente está trazendo para vocês aí um pouco de subsídio da catalepsia e da letargia. Então voltemos à nossa pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? E os espíritos falam, não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então a gente sabe que quando na pátria espiritual, a gente não tem audição pelo ouvido. A gente ouve estando de costas, a gente ouve estando de frente, a gente ouve de qualquer maneira, porque a gente não está ouvindo pelo ouvido. A gente está captando a mensagem. Então é que tem aqui. Por quê? Porque aí se opõe ao estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então o espírito capta a mensagem, não é o ouvido. A gente fica com essa ideia de encarnado, que a gente ouve pelo ouvido. Aqui a gente tem a surdez, a gente tem a audição. Na pátria espiritual, não. Na pátria espiritual, você vê e ouve em qualquer posição. Entendeu? Isso é interessante, é bom a gente até falar isso. Não é só audição, a visão também. Você vê e ouve em qualquer posição.
A gente ainda vai ter umas explicações aqui bastante interessantes relativas a Ivone Pereira nessas questões de letargia. Então vamos à pergunta 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Então vou repetir a pergunta. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte, quer dizer, ficar com o estado de morto e depois voltar a habitá-lo? Resposta dos espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, ou seja, os perispíritos se separando dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que o homem aparentemente morto volte à vida, é que não era completa a morte. Então, quando alguém volta à vida, é porque ele não tinha se separado do perispírito. Se você larga, né? Você está desencarnando. Então, o perispírito está ligado ao corpo físico. Aí o corpo físico começa a se desligar do perispírito. Vai desligando paulatinamente. Quando esse desligamento é completado, não tem mais como você reativar essa ligação. Então o perispírito volta para a parte espiritual e o corpo aqui desagrega e se decompõe. Então, quando é completa a separação do corpo para o perispírito, não há mais possibilidade dessa volta que está sendo perguntada aqui, que está sendo dito aqui. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que não era completa a sua morte. Ou seja, não era completa a separação do perispírito do corpo físico. O momento que a separação do perispírito do corpo físico está completa, não há mais possibilidade da pessoa retornar à vida. É isso que a gente está colocando aqui. Então, quando o indivíduo desencarna, há uma separação do corpo físico do perispírito. Porque o corpo físico tem uma energia pesada e ele fica no plano material. Ele não pode ir para o plano espiritual. Ele fica aqui no plano material e decompõe. O que vai para o plano espiritual é o perispírito. Então o perispírito vai para o plano espiritual até que você ganhe nova encarnação e você venha de novo para o plano terrestre e ganhe novo corpo carnal. Evidentemente, vai ver a gestação, você vai ser um embrião, você vai desenvolver, você vai nascer ali com os 2,8 kg, né? Um diazinho de vida, vai crescendo até atingir, vai ser 1,70 m, 1,80 m, 70, 80 quilos e ter a sua indumentária física completa ligada ao perispírito. Mas quando isso é separado, não há mais possibilidade de voltar atrás. É isso que a gente está vendo aqui. Então, na letargia, o corpo não está morto, ainda que pareça. Quando você vê, eu vou mostrar aqui até o caso da Ivone Pereira, que ela tinha essas letargias e a pessoa pensava que ela estava morta. Depois de até algumas vezes, a pessoa já até acostumou. Mas na primeira vez, quase enterraram ela. Teve um velório e tudo, né? A gente vai falar aí. Então, vamos agora para a pergunta 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? A gente tem que lembrar aqui que é exatamente o que vai acontecer, né, como a gente já falou aqui, né? A gente falou aqui, ó. Lázaro
A gente lembrou o caso de Lázaro, né? Lázaro foi isso, a viúva de Naim. Então, é exatamente isso que a gente está colocando aqui. Por meio de cuidados pensados a tempo, podem atar-se laços prestes a se desfazerem, prestes, mas que não se desfizeram ainda. E restitui-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E a resposta dos espíritos: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Foi o que Jesus fez com Lázaro, exatamente isso. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade. Perda temporária e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, como a gente já falou antes, e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural e a catalepsia, por vezes, é magnética. Então, a gente vai trazer agora aqui para vocês, do mesmo livrinho que a gente comentou antes, mas agora do capítulo 2, Faculdade Nativa. Então, tem aqui, esse é o livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. E ela diz aqui, página 24 da minha edição: tendo vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro, a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que em existência pretérita eu morrer afogada por suicídio. E aquela sufocação no primeiro mês do meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado. Reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade era uma pequena cidade do sul do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença. O único médico e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação. A falta de outra causa morte mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento à tarde, pois o óbito ocorrera pela manhã bem cedo. Então, vocês viram que ela tinha, nesse um mês de vida, uma morte aparente. Continuando, né? Vestiram-me então de branco e azul como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas entre linhas e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara o tempo numa localidade própria para o veraneio, como é minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas do crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera solenemente preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava, mas essa não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha-se terminantemente que me expusesse na sala e comandasse o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas.
Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólido, conservando-se ainda católica romana e por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhando-se de um quadro com uma estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostou-se de joelhos ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso filho sob os pecados do homem, ouviu o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo distúrbio, cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei sereno e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Entre mentes, ao retirar-se do aposento onde dera comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia. Ela diz aqui, mas a gente pode até dizer que por ela estar num estado totalmente de imobilidade, poderia ser o que a gente diria uma letargia, né? E tocou-a carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. E aí a gente vai agora demonstrar o que a gente viu aqui, que a Ivone traz para a gente. Foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante se tornou. Então ela está falando, foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno com a Ivone, do desprendimento parcial a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante se tornou, por assim dizer, comum em minha vida. Iniciando-se, então, a série de exposições espirituais que deram resultado às obras literárias por mim recebidas do além, através da psicografia auxiliada pela visão espiritual superior. Repetindo-se, porém, o fenômeno, aos meus 8 anos de idade, recebi através dele, em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor. Então, até os 8 anos, ela não tinha noção nenhuma de que teria relação com o espiritismo. E naquela época, os espíritas frequentavam muito a igreja e tal. Então, ela ia muito à igreja e isso ia ser um empecilho. Então, está aqui. Aos 8 anos de idade, já até em 4 programas, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo uma exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. E ela aí vem aqui e comenta, né, na parte subsequente, ela faz comentários relativos a Joana d'Arc, né, a médium francesa, né, que foi a que levou a França a vencer a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, e ela diz aqui que Joana d'Arc
também tinha os fenômenos de catalepsia, quando ela falava com seus espíritos guardiões. Ela dava nome de vários santos e tal, né? E ela diz aqui que ela, nesses momentos de letargia, ela entrava em contato com seus espíritos protetores e que lhe traziam instruções as quais ela usou para muitas situações que ela teve que lidar. Então, Ivone vem trazendo para a gente essa distinção, dizendo que sim, ela teve com 1 mês de vida esse processo de letargia, quase foi enterrada viva. Esse processo se repetiu aos 8 anos, quando ela teve uma mensagem que ela teria que se dedicar ao espiritismo, e a partir dos 16 esse processo se tornou frequente. E foi por causa desse processo que a Ivone Pereira conseguiu trazer tantas obras para a gente, porque ela tinha facilidade de usar a catalepsia para suas comunicações espirituais, e aí ela traz para a gente que Joana d'Arc também tinha esse mesmo processo que ela, Ivone Pereira, utilizava. Então, a gente percebe nitidamente aqui que os fenômenos de letargia e catalepsia, eles são primos, eles são irmãos, mas a catalepsia, ela é mais, vamos dizer assim, particularizada. A letargia, ela é mais geral. Então, a letargia pega mais o corpo todo, e quando é o que a gente chama de a morte aparente, seria a letargia. Foi o que Lázaro teve, e Lázaro teve, de fato, uma coisa tão forte que ele já cheirava mal. Por quê? Porque ele estava muito tempo já, parece que eram, eu não me lembro agora, acho que 3 dias. Então, quando Jesus vai restituir Lázaro e dá, provavelmente, um passe magnético nele, e infunde energia para o seu perispírito se refundir e ele poder voltar a despertar, ele, quando recebe isso de um espírito, da possibilidade magnética de Jesus, ele consegue vir à vida, embora ele não tivesse morto. Ele estava no estágio de letargia. Então, isso é importante, e a gente tem que lembrar aquilo que a gente falou lá em cima, né, na transmissão oculta do pensamento. Sempre que os espíritos tiverem afinidade, vai ser muito mais fácil essa transmissão do pensamento. Por afinidade, você tem o quê? Um padrão vibratório semelhante. Você tendo afinidade e tendo um padrão vibratório semelhante, você tem facilitado a sua ação de comunicação. Quando o contrário, também. Se você não tem nenhuma afinidade e o seu padrão vibratório é totalmente diferente, a dificuldade de comunicação ela é muito maior. A gente vê isso até na mesa mediúnica. Determinados espíritos preferem dar comunicação com determinados médiuns. Por que isso? Porque aqueles médiuns têm uma afinidade maior com esses espíritos comunicantes. Então, eles tentam dar a mensagem com um médium que eles têm mais afinidade, que eles vão ter o quê? Mais facilidade para se comunicar. Então, na mesa mediúnica, a gente vê muito esse processo. O espírito procura alguém que ele tenha maior possibilidade de comunicação. E essa maior possibilidade de comunicação, como passa pela comunicação entre os perispíritos, se houver afinidade, se houver um padrão vibratório semelhante, vai ser favorecida essa comunicação. Então, se o espírito tiver que dar uma comunicação, por exemplo, por um espírito que não tem nada a ver com ele, um padrão vibratório totalmente diferente, nenhuma afinidade, vai ser muito difícil. Em determinados casos, vai ser até impossível. Então, a comunicação, ela depende disso. Você tem que ter, de preferência, uma afinidade, de preferência, um padrão vibratório semelhante, para que seja possível a comunicação. Se você tem um médium com um padrão vibratório completamente diferente do espírito comunicante, muitas vezes não vai ser possível aquela comunicação. Então, a gente tem que ter isso em mente, por quê? Porque todos nós trabalhamos na mesa mediúnica, a gente tem que praticar uma higiene mental para a gente estar o quê? Receptivo para os espíritos que vão dar a comunicação para a gente. Então, a gente não pode exagerar na alimentação,
a gente não pode exagerar no nosso palavreado, a gente tem que procurar ter uma atitude, vamos dizer, serena no dia que for fazer a mesa mediúnica. Por quê? Porque a gente tem que ter um preparo espiritual, uma higienização mental. A higienização mental passa por quê? Boas atitudes, bons pensamentos, boas leituras, evitar certos comentários, evitar certas atitudes que vão comprometer o nosso trabalho mediúnico, dando dificuldade para os nossos mentores espirituais de realizar aquele trabalho ou aquela comunicação. Porque ou a gente exagerou na alimentação, ou a gente no caminho falou de assuntos não nada agradáveis, assuntos que não elevam. Então a gente se colocou de uma forma, vamos dizer, imprudente para o trabalho mediúnico. Então, quando a gente vai fazer o trabalho mediúnico, a gente tem que procurar estar, vamos dizer, em harmonia para aquele dia de trabalho. Assim como quando sai do trabalho mediúnico, muitas vezes o espírito que deu a comunicação, ele segue a gente um tempo, ele quer ver o que a gente está fazendo, ele fica às vezes perto da gente. Às vezes ele acompanha a gente até a nossa casa, a gente não está vendo, não sabe. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente comenta quando sai da mesa mediúnica. O espírito pode estar, de repente você faz um comentário desagradável sobre a reunião mediúnica, o espírito está ali ouvindo. Então tudo isso a gente tem que ter cuidado, porque o pensamento é livre. O pensamento alça. Quando você pensa uma coisa, os espíritos que têm afinidade com você podem captar o seu pensamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo, inclusive com o pensamento. Então é isso que a gente tinha para estudar na noite de hoje. Um grande abraço para todos, muita paz.